Olá pessoal, bom dia, tudo bem? Galera, vamos aqui resolver a nossa questão extra da semana passada, né, da última sexta-feira, que é uma questãozinha aqui que aborda um dos temas mais importantes da eletricidade, que é a associação de resistores. Dentro do nosso conteúdo, a gente já passou aí por uma evolução muito bacana em relação a circuitos elétricos, definimos o que é um circuito, o que é corrente elétrica, como se calcular a energia elétrica, aprendemos como é que se calcula a conta de energia elétrica, por exemplo, quais são as grandezas envolvidas, falamos aí de algumas coisas que podem te ajudar a diminuir essa conta, né, em relação à espessura da fiação que você utiliza, ao tipo de fiação que você utiliza, em relação a circuitos específicos que devem ser montados em tua casa. Por exemplo, um chuveiro elétrico não pode ser ligado na rede geral da tua casa, tem que ter uma rede própria para ele. Falamos bastante sobre isso. Falamos a questão de curto-circuitos, de sobrecarga. Falamos quais são os elementos básicos de um circuito, né? O que é um resistor, o que é um gerador, o que é um receptor, o que é uma chave, um disjuntor, um fusível e por aí vai. Então, a partir de agora, a gente está trabalhando especificamente os resistores. Tem muita coisa sobre resistor que a gente precisa aprender, que utiliza no nosso dia a dia em casa e que é um dos assuntos mais cobrados no Enem e nos vestibulares. O Enem todo ano tem questão de resistor para a gente resolver. E basicamente, o que é um resistor? Um resistor é um aparelho que transforma energia elétrica em energia térmica. Então, ele vai pegar a eletricidade e transformar em calor. Isso vocês já sabem. O que a gente começou a estudar de novo essa semana é que dá para associar esses resistores de várias formas. Eu posso pegar esses resistores e associar eles em série dentro de um circuito, ou seja, ligar um após o outro. Eu posso pegar esses resistores e associar em paralelo, ou seja, sei lá, um exemplo clássico seria uma tomada, né? Eu posso colocar um Tzinho lá na tomada e ligar três coisas ali ao mesmo tempo. E essas três coisas estão ligadas aí em paralelo, né? Cada uma delas está ligada diretamente aos polos da tomada. E eu posso fazer uma associação mista em que eu tenho aí elementos em série, em paralelo e em conjunto. Nessa semana especificamente a gente está trabalhando a associação em série. Quais são as propriedades dela, quais são as vantagens e desvantagens. Em relação às vantagens da associação em série, a gente pode citar, por exemplo, que dá para utilizar aparelhos que foram fabricados para funcionarem com tensões menores que a tensão da rede. E se você ligar ele diretamente na rede, ele sozinho na rede, ele vai ter aí um excesso de tensão, pode aumentar aí a sua carga e queimar. E ligando eles em série, você acaba dividindo a tensão da rede para cada aparelho e aí eles vão poder funcionar normalmente. Um exemplo clássico disso é você ter, por exemplo, uma rede de 220, que é o que a gente mais conhece, né? 220, 110, que a gente já estudou também que não é 220, não é 110, esses são valores fictícios. Mas se a gente tiver uma rede de 220, por exemplo, e eu ligar uma lâmpada que foi fabricada para funcionar em 110, essa lâmpada ela vai funcionar um certo tempo, com um brilho maior do que o que ela deveria fornecer. Só que esse brilho maior ele tem uma consequência, que é o aumento da temperatura dessa lâmpada. Então ela vai derreter, vai acabar queimando. E o que eu posso fazer para acender essa lâmpada sem queimar na minha rede 220? Poxa, eu pego duas lâmpadas e ligo em série. Se eu pegar as duas lâmpadas, que cada uma foi fabricada para funcionar em 110, e eu ligo as duas em série numa rede 220, o que eu estou fazendo? Estou pegando essa tensão geral de 220, estou dividindo entre as duas lâmpadas e cada uma delas vai receber uma parcela de 110 volts e vai funcionar tranquilamente. Na prática, isso, pessoal, não é muito visto. Eu só estou dando um exemplo que você pode, por exemplo, reproduzir em tua casa. Mas onde é que eu uso essa ideia, né, de usar elementos em uma rede de tensão maior, sendo que eles vão funcionar com tensões menores através da ligação em série? Eu uso isso em circuitos eletrônicos. Quando você pega a placa de circuito eletrônico, sei lá, de um computador, de uma TV, de um celular, você tem ali vários elementos ligados em série, em paralelo, de forma mista, tudo dependendo da aplicação de cada um deles.
Então você pode ter ali capacitores ligados em série, para que eles possam drenar aí a tensão, para que essa tensão chegue, por exemplo, a um LEDzinho com a tensão mais baixa. Então essa seria a grande vantagem. A grande desvantagem da associação em série é que se um dos elementos da série queimar ou for desligado, todo o circuito já era. Então se eu, por exemplo, nessa questão aqui eu tenho 3 resistores em série, se eu tirar qualquer um deles, ou se qualquer um deles queimar, já era o circuito para de funcionar, a corrente se torna nula. Em relação às propriedades, a gente sempre vai estar trabalhando com a primeira lei de Ohm, U igual a R vezes I, que eu uso como recurso, né, uma risada intensa, né? Então olha para o resistor, tu já começa a rir, é uma risada intensa, U igual a R vezes I é a fórmula que tu sempre vai usar. U de tensão, R de resistência e de corrente. Em relação ao valor da corrente, como todos eles estão na mesma linha, né, na mesma sequência, a corrente que passar por um é a mesma que vai passar pelo outro. Então se eu medir 2 amperes aqui em uma, 2 amperes será a corrente de todos os outros. Em relação às tensões, eu já falei, tem até 2 exemplos, né, das 2 lâmpadas e do circuito, de uma placa de circuito, né? As tensões serão divididas. Então se a rede total tiver, sei lá, dos 110 volts, cada um dos resistores aqui em série vão estar recebendo uma parcela dessa tensão. Então a tensão ela é repartida entre os resistores. Então as propriedades principais são essas. E em relação à resistência, é a coisa mais simples do mundo. Se eu tenho um elemento que resiste à passagem da corrente elétrica, ele vai me dar essa parcela de resistência. Se eu adiciono um segundo elemento aqui, ó, na mesma linha de aplicação, e esse elemento também resiste à passagem de corrente elétrica, eu terei a soma dessas resistências, que será a minha resistência equivalente. Eu sempre costumo comparar isso aqui a você empurrando um carro velho quebrado, né? Você sozinho está resistindo, está tendo aí uma força sobrenatural para empurrar esse carro. Se você chamar mais alguém para te ajudar, você já vai meio que ter aí uma soma dessa força, né, para empurrar esse carro. Se eu chamo mais uma terceira pessoa, eu tenho mais força ainda resistindo e empurrando o carro. É a mesma coisa com resistor em série. Quanto mais resistores em série você colocar, mais resistência você terá para a corrente elétrica passar. Então, análise geral, volto já com a questão em si.